2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Amados, o que Deus colocou ao meu coração para falar com você nessa noite é que Deus, Ele é maior do que qualquer sofrimento na vida das pessoas. Não importa qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, o problema, não importa qual seja aí o teu sofrimento, saiba que Deus é maior. Cada um de nós enfrentamos momentos assim. Muitos enfrentam problemas familiares, outros enfrentam problemas de saúde, outros enfrentam aí problemas no relacionamento, outros enfrentam problemas profissionais. Então, enfim, cada um de nós passamos por momentos de sofrimento. Mas, diante do sofrimento que você esteja enfrentando, eu quero que você creia: Deus é maior. A Bíblia diz que as coisas deste mundo é passageira. As coisas deste mundo, elas não são eternas, mas as coisas espirituais permanecem para sempre. Então a tua esperança tem que estar nas coisas espirituais. O diabo sempre vai nos atacar, o diabo sempre vai levantar contra. Enquanto você estiver servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor, pode ter certeza que você terá um adversário que vai se levantar contra você, com o propósito de fazer você sofrer, com o propósito de fazer você desanimar, mas saiba que Deus é maior. A Bíblia diz assim: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então maior é Deus na tua vida do que o sofrimento que você passa às vezes. Tem muita gente que acha que o sofrimento nunca vai acabar, pessoa que não tem esperança eterna. O diabo, ele levanta contra nós com um propósito de nos oprimir, com um propósito de causar angústia no nosso coração. As coisas levantam contra nós com esse propósito. Observa que o salmista Davi, ele fala sobre isso daí, Laços da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor e clamei: ó Senhor, livra minha alma. E tudo isso daí acontece quando você toma uma decisão: vou para a igreja. As mesmas palavras que Paulo usa aqui nesta carta para confortar o coração da igreja de Coríntios, é a mesma palavra que Deus vem usando aqui também para confortar o teu coração. Eu quero dizer aqui, amados, que Deus criou você do jeito que você é, para que a obra do Senhor seja realizada por meio da tua vida. E tanto é que Paulo fala aos irmãos o seguinte: olha, nós somos como vasos de barro. Aí no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse que Paulo está falando aqui? O poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Tudo isso, amados, está onde? Dentro de nós. A glória de Deus está dentro da tua vida. A palavra de Deus está dentro da tua vida. O Espírito Santo de Deus está dentro da tua vida. E você é um vaso tão frágil. Agora, por que Deus pegou tudo aquilo que Ele tinha de maior valor ali, irmãos, e colocou dentro de nós? Porque Deus pegou todo o seu tesouro, como Paulo está dizendo aqui, porém, este tesouro, porque Deus pegou todo este tesouro e colocou dentro de você, que é um vaso de barro, é uma pessoa falha. Nós somos assim, Eu sou uma pessoa falha, cheio de defeito, uma pessoa mal, vamos dizer assim, que a nossa carne, ela é mal. Nenhum cristão deve se queixar a Deus pela falta dos dons. Hoje tem muitas pessoas: eu não sou espiritual porque eu não falo em mistério,
Ah, eu não sou espiritual, eu não tenho o Espírito Santo de Deus, porque eu não falo em línguas estranhas. Ah, eu não tenho o poder de Deus na minha vida, porque eu não profetizo. Irmãos, a pessoa está equivocada quando ela pensa assim. Deus, Ele não olha para os dons espirituais na nossa vida, irmãos. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para aquilo que nós somos. Você quer ver um exemplo disso? Saulo era um homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Era um homem que prendia os cristãos. Era um homem que judiava daqueles que confessavam a sua fé em Jesus Cristo. Colocava as pessoas na prisão. Saulo era um homem que estava ali diante de Estevão, consentiu a morte de Estevão, a ser apedrejado até a morte. E aí, um certo dia, ele perseguindo os cristãos, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí Deus vai lá no ouvido de Ananias e fala para ele, olha, vai lá orar por Saulo, porque ele é um instrumento escolhido por mim. Aleluia. Deus não olhou para Saulo se ele tinha dons divinos. Deus não olhou para Saulo se ele era um profeta. Deus olhou para aquilo que Saulo podia fazer nas mãos de Deus. Porque Deus falou assim para Ananias, que eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Aleluia. Amados, Deus olha para a pessoa e considera ela uma pessoa espiritual, é na medida em que ela está disposta a sofrer por amor o nome do Senhor Jesus Cristo. A espiritualidade que Deus reconhece em nós é isto. É no sofrimento que nós passamos entendermos Deus é maior do que o sofrimento. Deus é maior do que a minha luta. E eu vou sofrer por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma pessoa espiritual aos olhos de Deus. Não é aquele que vive falando em línguas estranhas. Porque língua estranha até o diabo fala. Mas sofrer por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, isso o diabo não faz. Mas eu quero atentar um pouquinho aqui sobre o vaso de barro, o vaso frágil que nós somos. Quando você olha para um vaso de barro, o que é mais importante naquele vaso ali? A primeira coisa, o vaso tem que estar limpo. Segunda coisa, o vaso tem que estar vazio. Não tem como você usar um vaso cheio. E terceira coisa, que é mais importante em um vaso, ele tem que estar disponível na sua mão. E assim também somos nós nas mãos de Deus, irmãos. Quando Paulo está falando para a igreja, nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está dizendo isso, você tem que estar limpo, você tem que estar vazio, você tem que estar disposto a ser usado por Deus para que Ele possa te usar. Deus só vai usar um vaso cheio quando não tem vaso vazio. Mas pastor, eu não entendi nada agora que o senhor falou. Se o vaso tem que estar vazio, como que Deus vai usar um vaso cheio? Aquela pessoa que é cheia do poder de Deus, aquela pessoa que fala em mistério, aquela pessoa que fala em línguas estranhas, aquela pessoa que profetiza, é um vaso cheio. E aí, se Deus quer falar com a igreja e não tem nenhum vaso vazio ali para Deus usar, Deus vai usar aquele vaso mesmo. Deus não escolhe aquelas pessoas capacitadas, mas Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe aquela pessoa forte, mas Ele dá força para aquele que é escolhido. Deus não escolhe aquela pessoa sábia, mas Ele dá sabedoria para aqueles que Ele escolhe. Deus, Ele nos capacita para a sua obra. Então você é uma pessoa fraco, frágil, para que você possa depender do poder de Deus, da glória de Deus. E por que Paulo, ele não temia os sofrimentos e as tribulações que ele passava?
Porque Paulo sabia que Deus guardaria aquele vaso ali, enquanto aquele vaso guardasse os tesouros de Deus. Por isso que Paulo não temia os problemas, as lutas, as tribulações. Porque ele sabia, olha, enquanto as coisas de Deus estiver dentro de mim, Deus vai me guardar para que eu não quebre. Enquanto as coisas de Deus estiver dentro de você, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar escape, Deus vai te dar saída, Deus vai abençoar a tua vida, porque o poder dele, a glória dele, o tesouro dele está dentro de você. Um missionário chamado John Hudson Taylor, ele disse assim, todos os gigantes na fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus. Você pode se sentir uma pessoa fraca, mas se você faz algo para Deus, Deus te faz grande, Deus te faz forte. Amém? Porque Deus é maior do que qualquer sofrimento. Aleluia. O teu sofrimento revela não apenas a tua fraqueza humana, mas revela também a glória de Deus na tua vida. Quando Paulo está dizendo aqui, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ele está dizendo que nós temos que olhar para Jesus, não para nós. Hoje a maioria dos obreiros querem o quê? Ser condecorados. Mas é importante que a igreja entenda isso. O reconhecimento do ministério não está na condecoração, e sim nas escoriações que às vezes o obreiro passa, o pastor passa. Ninguém quer hoje sofrer por amor a Cristo. Ninguém quer. As pessoas querem ser elogiadas, bajuladas, reconhecidas, mas ninguém quer sofrer. Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, ele fala assim, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele diz assim, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque, como eu disse para você, a verdadeira espiritualidade é na disposição que nós temos em sofrer por amor ao nome do Senhor Jesus. Deus reconhece a nossa espiritualidade, é nisso daí. Precisamos ter uma fé confiante. Paulo vem falando isso daí no versículo de número 13. Olha só. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então é necessário que as pessoas tenham hoje uma fé confiante no Senhor. Como Paulo está dizendo, olha, eu criei, por isso falei. A expressão espírito de fé significa não a pessoa que tenha o dom da fé, o fruto da fé, porque Paulo fala aos Gálatas a respeito do fruto da fé, porque o fruto do Espírito é paz, alegria, fé. Só que aqui ele não está falando desta fé. A fé que Paulo está dizendo aqui é a atitude. Quando ele diz espírito de fé, ele está falando da atitude de fé. Mostra a tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei as minhas obras pela tua fé, diz o Senhor. Então, o espírito de fé que Paulo diz aqui é na atitude que nós temos em relação à fé. E por que Paulo sentia-se tão seguro nos momentos de tribulação da vida dele? A fé dele concedeu a ele vitória em meio às tribulações. Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e fez o quê? Guardou a fé. Veja a certeza que o apóstolo Paulo tinha por causa da fé que ele colocava em prática. Olha só, primeiro, ele estava certo de que Deus seria glorificado por meio dos problemas que ele passava.
A fé de Paulo fazia ele se sentir assim. Deus vai ser glorificado nessa luta que eu estou passando. E é isso que você tem que sentir, irmãos. A tua fé tem que causar isso em você. Então tudo na tua vida tem que ser para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa fazeis, fazei tudo para a glória de Deus. Outra coisa que Paulo fazia também, a fé dele fazia com que ele estava certo de que as suas tribulações cooperariam para o bem dele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pessoal, o versículo 16, ele diz assim, ó: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E qual era o lema de Paulo aí? Não desfaleçamos. Olha lá no versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos. E aqui ele vem dizendo também, por isso, não desfaleçamos. O lema de Paulo era esse, irmãos. Não desfaleçamos. Igreja, não desfaleça. Não desanime. Não desista. Tem um sonho? Não desista do teu sonho. Tem um desejo a realizar na tua vida para a glória de Deus? Não desista dos teus sonhos, não desista do teu ministério, não desista da tua igreja, não desista da tua família, não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista do teu casamento, não desista do teu relacionamento, não desista. O que Paulo fala aos romanos? Quem nos separará do amor que há em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, fome, nudez? Nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo, igreja, não desfaleça. Não desista, não desanime. Nada pode separar você do amor de Cristo. Agora eu pergunto para você, olha aqui para mim. O que tem separado você do amor de Cristo? Será uma amizade? Será um amigo? O que tem separado você deste amor? Não desfaleça, não desista, amém? Uma outra coisa que Paulo também, a fé no coração de Paulo fazia ele manter vivo ali, é que nós devemos viver a cada dia, um dia de cada vez. É o que Paulo está dizendo aí, ó. O nosso interior se renova dia em dia. Lembra quando Deus mandou o maná ali no deserto? Deus falou assim, olha, vocês vão colher o maná todo dia. Não pegue de hoje para guardar para amanhã. Não faça isso. Aí alguns queriam ser espertos, meio preguiçoso, né? Vamos colher um tanto hoje aqui, a gente deixa para amanhã e amanhã não precisa colher. Quando foi no outro dia, como que estava aquele negócio? Cheio de bicho e cheirando mal. Você está vendo quando a pessoa quer adiantar as coisas na vida dela, o que acontece? Deus provê dia a dia à medida em que nós oramos a Ele. Então, quando você começa a viver a tua vida em Cristo Jesus, você vai criar a perspectiva correta diante das lutas, diante das dificuldades, igual Paulo fazia. E ele ainda diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo, ele faz aqui um contraste, né? Porque ele coloca a tribulação como algo leve e a glória de Deus como um grande peso. Deus, ele pode transformar
o sofrimento em glória. Mas ele não transforma o pecado em glória. Então, a pessoa que vive na prática do pecado, ela precisa entender isso. Olha, o pecado não vai trazer glória nenhuma para mim. Então só as coisas espirituais vão permanecer na tua vida. Não deixe que as coisas deste mundo desanime você de servir a Deus. Amém? Você quer ver? Quando você lê a palavra de Deus, o que ela causa em você, você já viu Jesus? Jesus existe? E o que faz você crer que Jesus existe? Hã? A fé e o quê? A palavra. Nós nunca vimos ele, mas sabemos que ele existe. E por que você espera isso? Porque a palavra fala. A Bíblia diz isso. E pela fé no que a Bíblia fala, você espera no Senhor. O verdadeiro cristão quer isso. Os valores eternos. E é o que você tem que cobiçar, irmãos. Como Paulo está dizendo aí no verso 18, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, né? E as que se não veem são eternas. Porque Paulo enfrentava as tribulações sem ter medo. Porque a fé no coração dele fazia ele pensar assim. E uma das coisas que Paulo mais guardava ali na vida dele era justamente isso. Eu sou um vaso de barro, dentro de mim tem o tesouro de Deus, e por causa deste tesouro dentro de mim, Deus não vai permitir o pior acontecer. E o que acontece na minha vida é para a glória de Deus.